Amém? Som. Tá baixo aí? Som. É porque está desligado. Amém? É porque eu desliguei na hora que as crianças estavam louvando, né? Aí para não, se caso respirasse muito forte, ia aparecer. Vamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Amém? Romanos, capítulo 6. A palavra diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos como Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servo da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais então
das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo Deus, fala no nosso coração, através da Tua palavra, Senhor, derrama da Tua unção, da Tua autoridade, ajuda-nos, ó Deus, ó Pai, nos alimentarmos da Tua palavra, sermos lavados e saciados pela Tua palavra. A Ti, desde já entrego todo o crédito, toda a honra e toda a glória, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu fico tão assim, não tem jeito, a Bíblia fala assim, ó, a boca fala, o coração está cheio, né? Aí eu fui estudar a palavra de Deus, falei com a minha esposa, fui estudar a palavra de Deus, aí abri aqui em Efésios, e comecei a ler Efésios, eu falei assim, rapaz, mas eu preguei Efésios esses dias, naquele mesmo assunto lá, parece que fica repetindo, né? Aí eu falei, não, vou pregar em outro lugar, aí continuei lendo, cheguei aqui em Romanos. Aí chega aqui em Romanos, o assunto é bem parecido com o de Efésios. Aí eu estou falando para os irmãos, a Bíblia ela é repetitiva, só é falada de outro jeito e esclarecendo a situação para nós. Porque o que acontece? O coração está cheio, né? Aí você fica vendo essas coisas acontecendo, aí você vai estudar e vem a palavra de Deus dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Como os irmãos falaram assim, o irmão bateu na pastor bate, os irmãos também, meu irmão veio e bateu mais ainda, mas não é questão de bater, a questão é que nós temos que sacrificar a nossa natureza humana. A nossa natureza humana, ela não tem mérito algum, não merece um elogio sequer. Se a gente chega assim, vai falar alguma coisa, vai elogiar alguma coisa da natureza humana, aí já entra uma vaidade, já entra uma soberba, já entra uma coisa, você não vê, por exemplo, a gente vai, eu não gosto assim eu tenho lá, tem Facebook, tem Instagram, mas é muito difícil eu estar curtindo alguma coisa de irmão, fazendo algum comentário, às vezes você vai curtir um negócio assim, ainda mais se ficar postando foto sozinho, aí mesmo que eu não viro e faço direto, passo o dedo assim, ó, e vai indo direto, entendeu? Porque eu não vou ficar postando nada ali, fazendo comentário, né? E por quê? O inimigo fica esperando uma oportunidade. Quando ele fala que ele está ao derredor, é exatamente isso, ele está esperando uma oportunidade. Quando você dá uma oportunidade, aí ele entra, né? O meu pastor dizia que é como uma porta, né, que você abre. Se você abrir uma porta, uma brecha, não sei se é a porta, se você abrir uma brecha para o pecado, o Satanás vem e coloca uma cunha. Os irmãos sabem o que é cunha, sabe? Aquele negócio que enfia no cabo dele para prender a enxada aí, o cabo não soltar. Então, tu pega o negócio daquele, enfia de atrás na brecha da porta, você vê que escondidinho lá atrás. Quem chega quer fechar a porta, não consegue. Não consegue, irmãos. Enquanto não for tirada essa cunha, essa porta não se fecha. Olha só como é que essa aplicação se dá para a nossa vida espiritual. Quando você abre uma brecha, enquanto você não corrigir isso, aí a palavra fala também de outro jeito. Lembra de onde caiu, ou seja, é exatamente isso, essa cunha, né? Lembra para ir lá e se consertar, porque se deixar essa brecha, se deixar essa cunha, né? É como às vezes a gente faz alguma coisa, faz uma gafe, fala alguma coisa, aí vai lá, pede logo perdão para o irmão. O certo é pedir logo perdão. O irmão me perdoa, eu fiz isso aí e tal. Porque é para tirar logo essa cunha. Porque se deixa aí por aquela brecha ali, ó, vai entrando pecado, aí tu vê a palavra de novo, ó, um abismo chamando outro abismo. Porque vai aumentando, amém? Vai aumentando, a quantidade vai aumentando, porque uma vez no pecado, uma cunha colocada é um pecado sem arrependimento. Na vida espiritual, a cunha é exatamente isso, um pecado sem arrependimento.
Se você tem um pecado que não se arrependeu, por causa desse pecado, outras coisas vão entrar. Por que eu estou falando isso? O texto aqui vai falar da questão de ser servo do pecado. Servo do pecado. Se você é servo do pecado, você está livre da justiça, ou seja, está livre da salvação. Você não é servo da salvação, você não é empenhado para a salvação. Amém? Porque não tem jeito, livre você não fica. Ou você é servo do pecado, ou você é servo de Jesus Cristo. Amém? Ou você é servo do pecado e vive de qualquer jeito, ou você trabalha para a justiça, ou seja, para a salvação. Não tem como ficar livre. Não, tem que estar desenvolvendo a salvação, tem que estar praticando, né? No pecado, a gente vai ver aqui, para usar os membros do corpo para o pecado. Aí agora o Paulo fala aqui que é para usar para a salvação. Amém? Para usar para a salvação. Então, o que a gente vê aqui? Ele fala assim, ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Esse é o debate que a gente está vendo. Não, mas Jesus é amor, é a graça. Aí ele é a graça, o camarada continua no pecado. Vai continuar no pecado? Que graça é essa? Que amor é esse? Isso aí é um evangelho manipulado. Assim como eles manipularam durante muito tempo, e está manipulando ainda a respeito da prosperidade, da teologia da prosperidade, de ficar vendendo salvação, vendendo facilidade, vendendo coisa. O evangelho não é para isso. O mesmo está acontecendo agora, vendendo um evangelho do qual não precisa se santificar, não precisa mudar. Isso que Paulo está falando aqui. A graça de Deus, eu tenho explicado para a igreja, a graça de Deus é o fato de nós termos uma solução, de Jesus vir para ser a nossa solução, mas você não é obrigado a aceitar essa solução. Essa solução não te é imposta, ela nos é apresentada. Como que começou isso? Apareceu João Batista gritando lá no deserto, tirando as profecias tudo do Velho Testamento. Começa ali Jesus Cristo a aparecer, quando João Batista aparece gritando no deserto, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o Novo Testamento, isso. A graça de Deus é isso, é que o reino dos céus está próximo. Não havia graça, não havia salvação, agora há. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Deus nos perdoa e nos salva. Amém? E aí você passa a andar em santidade. Se é homossexual, não tem problema nenhum. Ninguém está falando que o homossexual vai para o inferno. Ninguém fala também que o ladrão vai para o inferno. Fala se continuar, se ele morrer nessa prática, nós vamos ver isso aqui. Então, o que acontece? Permaneceremos no pecado? Paulo pergunta, para que a graça abunde, seja maior? Que Deus maravilhoso, camarada está no pecado, está cometendo isso, fazendo aquilo, e é crente, é salvo, está na igreja, domingo, e continua no pecado, para mostrar assim a grandeza da graça de Deus, a abundância da graça de Deus? Paulo, não, de modo nenhum. Olha o que a palavra diz. Não é o pastor Carlos que está gritando, não. A palavra de Deus, Deus usando aqui, o apóstolo Paulo diz, de modo nenhum, meu filho. Não é assim não. Ele quer te salvar, quer. Ele te ama. Ele te amou. O que fala que a salvação é pela graça, E isso não vem de vós, é dom de Deus, Pela fé sois salvos. Por que pela fé? Pela fé na graça oferecida. Você crê na graça oferecida. Amém? Não é uma coisa de predestinação, não. É que vem a salvação, que é a graça de Deus. Aí, se você creu naquilo, assim como você crê nas outras coisas, é igual a gente estava falando a respeito, o Telzinho vinha no carro agora falando de otimismo, de pessimismo e otimismo, ele explicando direitinho o que é otimismo, pessimismo, Então, o otimismo, na verdade, é uma questão de fé. Você crê que vai melhorar, você crê que vai ser diferente,
que crê que vai acontecer, crê que vai acontecer. Você não fica aceitando que vai continuar doente, que vai continuar duro, que vai continuar na luta, você crê que vai melhorar. Essa luta vai passar. Amém? Então isso é uma questão de fé em quê? Nessa promessa. Aí o mesmo acontece na questão da salvação. Você crê no que João Batista falou, arrependei-vos porque está próximo o reino do céu. Aí você crê nisso. O que você faz? Você se arrepende dos seus pecados para receber a salvação. Agora, o que não é nosso, que ele fala assim, isso não vem de vós, mas é dom de Deus? Não é a fé de crer na graça, não. É a graça em si, que é um dom de Deus. Jesus Cristo é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Aí agora você tem que crer aí isso já não é negócio de dom, não. Isso aí é opção nossa. Quem crê será salvo. Arrependei-vos porque está próximo o reino do céu. Só arrependei-vos. Aí você tem que tomar a decisão, entendeu? Se você acreditar em se arrepender e que eu vou me arrepender, né? E que eu vou receber o perdão, não vou mais. Quem quer arrependimento é isso, você não voltar a praticar aquilo. Amém? Não voltou, não vai voltar. Por que você não está mais praticando? Porque agora você recebeu o dom de Deus, a salvação. Então, isso está lá em Efésios 2. Estou fazendo uma comparação, né? E ele fala assim, ó, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, vivemos ainda nele. Morrer para o pecado, morrer para o mundo, exatamente isso. Como uma pessoa morre, acabou, irmãos. Esse aqui não é o morrer literal, mas está usando a figura da morte. Morte em geral, literal não, morte para o pecado. Amém? E agora, comparando, usando a figura da morte, quando uma pessoa morre, acontece o quê? Acabou. Tinha dívida, vai ter mais? Vai pagar a dívida? Vai pecar de novo amanhã? Não, morreu hoje, amanhã não tem pecado mais dessa pessoa. Eu estava vendo um documentário de uma pessoa, uma menina que sumiu, casos arquivados lá nos Estados Unidos, né? E aí lá tem assim uns grupos assim, quando a polícia não conseguia mais achar, aí tem aqueles nerds, aquela pessoa que gosta do assunto e fica investigando, ajudando a investigar, com o negócio de DNA, e eles gastam até dinheiro tudo, porque uma mulher que tinha morrido lá, foi estuprada e morta e ninguém sabia quem era, foi queimada e não é possível, ninguém sabia quem era. Rapaz, os caras não conseguiram identificar quem era a mulher e conseguiu achar os parentes dela. E aí na investigação, eles estavam vendo que tudo na vida dela aconteceu até 2006. Então na investigação ele foi achando, né? Essa mulher subiu do mapa em 2006. Aqui apareceu mais. Seguro social dela, que é um tipo do CPF, foi cancelado em 2006. Não parece mais. Não anda mais. Parou tudo em 2006. Por quê? Porque ela morreu. Morreu, parou tudo, acabou tudo. Essa pessoa não faz mais nada. Por quê? Já viu a questão da procuração? Questão da procuração? Uma vez eu tenho uma situação que a pessoa, o camarada assinar a procuração, mas assinar como se ele era morto? Até lá naquele terreno lá da irmã lá, o que assinou a nossa parte lá é vivo, né? Que o dono lá era um outro dono. Mas tinha umas outras partes lá que era de um corretor que tinha em Pedetá, que eu não vou ficar citando o nome, mas ele tinha falecido. E tinha gente fazendo transferência de documento com a procuração do morto. Se o cara morreu, não pode mais ter procuração. A procuração acabou ali. Você tem uma procuração de uma pessoa, você representar aquela pessoa enquanto ela está viva. Se ela morrer, a sua procuração encerrou automaticamente. Porque você está sendo procurador de quem? Se a pessoa morreu. Então, morreu, acabou tudo. Então, se você morre para o mundo, não tem que viver mais no mundo. Se você morre para o pecado, não tem que ficar ressuscitando o pecado. Amém? Não tem que continuar na prática do pecado. Então, não morreu. Está meio assim e tal, mas não morreu. Ficou até meio doente, vamos dizer assim, espiritual, para o lado do pecado. Querendo se arrepender, mas não se arrepende.
e continua na prática do pecado. Porque se morrer, Paulo disse assim, ó, mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E ele diz assim, ó, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Esse batizado aqui é aquilo que eu explico para os irmãos. Ó. O batismo que a gente faz nas águas é um simbolismo. É um simbolismo. O batismo em Cristo Jesus é o seu ingresso no corpo de Cristo. Porque Cristo é a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, olha só, quando você é imerso, é enxertado no corpo, é o seu batismo. Amém? É o nosso ingresso. O batismo é o ingresso no corpo de Cristo. Depois a gente cumpre o mandamento, como cumpre a ceia, como cumpre o batismo, né? Que é uma ordenança, mas é um simbolismo. O batismo e a Santa Ceia, simbolismo, né? Representa, não é a carne de Jesus, não é o sangue de Jesus. Da mesma forma que você vai batizar, aí tem os pregadores mais espirituais que falam, não, quando você fundar ali, vai sair outro homem. Não, já tem que ter saído outro homem quando tu recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. O batismo é só para testemunhar publicamente, porque você fez isso em secreto. Você aceitou Jesus Cristo no seu coração, ou só na igreja. Agora você quer mostrar para todo mundo, para a sua vizinhança, para a sua cidade, através do simbolismo, que você está ingresso, está enxertado na videira verdadeira, que é o corpo de Jesus Cristo. Amém? Então, se nós fomos né, mortos para o pecado, não sabeis que fomos batizados por ele. Aí vai assim, ó, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então quer dizer, nós nós morremos para o mundo, mas não vamos ficar mortos não. Amém? Você vivia para o pecado. Essa morte é um simbolismo, é uma figura. Você vivia para o pecado, porque não tem jeito, irmão. Quem não tem Cristo Jesus vive para o pecado. Não, mas eu trabalho, mas eu estudo, mas peca direto. É com a cabeça, é com a atitude, é com a palavra, é com os olhos. Os membros do nosso corpo que fala aqui não quer dizer todos os membros, seja o membro sexual, seja os braços, seja a nossa mão, onde pegamos, onde botamos a mão, o que pegamos, né, aonde andamos, aonde vamos, o que estamos vendo, o que os nossos olhos, o que está vendo, o que está a nossa boca, o que nós estamos falando, todos os nossos membros, o que nós estamos ouvindo. Todos os nossos membros agora têm que estar ativos para a santificação, para a obra da santificação de Deus. Amém? Morreu para o mundo. Aí morreu para o mundo, eu ficar paradão. Não, agora você não trabalhava para o pecado, você agora vai trabalhar para Deus. Amém? Você trabalhava para o pecado. Porque aqui está falando da questão de ser servo. Vamos ver aqui de novo, ó, de ser servo do pecado. Quem está na prática do pecado, ele é um servo do pecado. Você não tem domínio sobre o pecado. Não adianta, irmão. Não tem um forte sequer. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu vou deixar comigo. Não, pode. Que nada. Na hora do vamos ver, se tiver na prática do pecado, se não tiver ninguém vendo, então. Se não tiver ninguém vendo, então aí mesmo que o camarada vai ceder à prática pecaminosa. Por quê? Porque ele é servo do pecado. Servo do pecado é o quê? É a pessoa que agrada o pecado, que faz o que é pecado. E aí você vai ser um servo de Cristo. Vai trocar a servidão, vai morrer para o pecado e agora vai nascer novidade de vida. Paulo falou aqui. Novidade de vida quer dizer que você não é mais a mesma pessoa. Novidade de vida quer dizer que você não vive mais do mesmo jeito. Você vive agora de outro jeito. Amém? As pessoas conheciam, né? Aquilo eu falei para os irmãos, né? A nossa natureza humana está em nós. A carne, ela não se converte. E de forma que não tem salvação para a carne. A carne morre e vai para o pó. O espólio tornará. E o espírito volta para Deus, é o que diz a palavra. Amém? Então, o que acontece? A carne, ela está aqui,
há uma luta da carne contra o espírito. A diferença é que quando você morre para o mundo e começa a usar os membros da carne, do corpo, para Deus, para servir a Deus, você vai sendo fortalecido e você vai conseguindo vencer a sua natureza humana, a nossa natureza humana. Amém? Nessa luta é que a Bíblia diz: a carne luta contra o espírito contra a carne. Não tem amizade, não adianta. Não, mas a carne é minha, meu irmão, tu deu uma brechinha, já era. Se der uma brechinha, já era. Não tem santarrão, não tem nada, não tem carne que seja santificada. A santidade está no Espírito. Aí o Espírito vai dominar a carne. E como que acontece isso? Quando você recebe a palavra, quem recebe não é a carne, é o Espírito. Quando você é alimentado pela palavra, o Espírito é como se estivesse sufocado ali dentro, preso no pecado, escravo do pecado, e aí ele se levanta para mortificar a carne. E ele diz assim, porque se fomos plantados, juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. O que ele falou aqui? Fomos o quê? Plantados, né? Porque morte sepulta, né? Então nós fomos plantados. Aí o que vai nascer? Quando você planta uma semente, a Bíblia diz, se a semente não morrer, fica só, morre. Se ela não morrer, fica só. Se ela morrer, você plantou, a semente vai morrer e vai nascer uma árvore. Amém? Vai nascer, olha só, vai nascer outra coisa. Era uma semente, agora vai ser uma outra coisa, vai nascer uma árvore. A semente vai morrer, plantou, vai morrer. Aí diz assim, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Ele está dizendo que nós somos servos do pecado. O corpo do pecado é desfeito para nós não servirmos mais o pecado. E sabendo disso, o velho homem, ele tem que ficar mortificado. Aquilo que eu falei, mas o inimigo, ele sabe disso, ele sabe que a carne não se converte ao adversário, e ele, aonde ele trabalha, ele sabe que a carne é inimiga do espírito, então ele usa a nossa natureza humana. Ele manda dardos inflamados, ele manda situação, ele cria coisas para a sua natureza humana, para poder a carne ceder à tentação. Amém? O inimigo sabe disso. Ele não fala, ele não faz nada. É você que vai fazer. Por isso que Deus não aceita explicação. Mas eu pequei porque o diabo me tentou. Não fala isso para Deus não, que você vai de cabeça para baixo para o inferno. Porque não tem explicação para pecar. Porque o diabo não pode nos obrigar. O diabo não pode tocar ninguém se Deus não permitir. Ele tocou na saúde, tocou nos bens de Jó, tocou nos filhos de Jó, matou os filhos, acabou com a riqueza de Jó, porque Deus permitiu. Porque ele pegava lá com Deus e falava, mas também, né, se matar o filho dele, acho que ele blasfema. Aí não blasfemou nada. Não, mas também, se dá todo homem é rico, ficar dando tudo para ele, porque ele não pode ir direto lá e tocar. Ele tem que pedir permissão a Deus. O adversário não toque nada. Amém? É nós que tomamos a decisão errada. Ele só nos engana. Aí isso é verdade. Eva falou assim, a cobra me enganou. Isso é verdade. A cobra enganou ela. A cobra mentiu para ela. Mas por que enganou ela? Porque ela deixou de acreditar em Deus para acreditar na cobra. Então não tem explicação do mesmo jeito. Mas que a cobra enganou. E a cobra nos engana como? Falando que você é o cara, você é isso, você é bonitona, você é o sabidão, você é o fortão, você não sei o que, você não sei o que, você não merece, não sei o que, massageia o ego, porque esse negócio de ego está tudo na carne, tudo na natureza humana, ego, vaidade, é tudo na carne. O espírito não tem vaidade, a gente não está vendo, a gente não vê o espírito, a nossa vaidade é toda na carne, a gente vai lá no espelho, tá ajeitadinho, né? Faz a barba,
matar, né? É tudo na carne, tudo aqui. O Espírito não tem vaidade. Então, quando nós pecamos, é por causa da carne que é contra o Espírito. Ele diz assim, porque aquele que está morto, está o quê? Justificado do pecado. Quem está morto para quem? O pecado. Quem está morto com o pecado está justificado do pecado, né? E fala assim, para que não mais sirvamos ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Cristo vive? Então, nós vamos viver com Ele. Se tu morrer para o mundo, vai viver com Cristo. Começa aqui, com carne e tudo, e depois continua até a eternidade. Não tem mais morte eterna para nós. Sem Cristo não, vai para o pó e ainda tem a morte eterna. Agora, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Viu? É o que Paulo falou, morrer para mim agora é lucro. Agora que a morte, vamos parafrasear a morte, eu vou te matar, Paulo. Se Deus permitir, eu quero, para mim é lucro, você vai me abençoar se me matar. Um cristão convicto da salvação, conhecedor do perigo do sistema, do mundo, do perigo que está à sua volta, ele vai achar que a morte para ele é lucro. Porque às vezes nós queremos murmurar, queremos reclamar da luta, queremos reclamar da dificuldade, mas no primeiro período de morte, né? Igual aquela viúva que chega lá, não, eu quero ir com ele, eu quero ir com ele. Aí, já viu o sepultamento assim, crente eu nunca vi não, mas que não tem, até no YouTube tem uns que saem briga, né? Sai na briga, se soltam, negócio de amante, parece amante, lá também quer chorar junto com a mulher, às vezes tem, e aí que vão descobrir que tem filho, o cara tinha filho, não era nada disso, mas aí a mulher se jogou, eu quero ir com ele, aí escorregou na beira do buraco, ela caiu lá dentro, mentira daqui. Aí na hora quer que sai, assim somos nós, irmão. Os irmãos viram aquele texto que eu coloquei, foi um dos pastores lá da Nova Vida colocou, eu coloquei para a igreja, né, o testemunho do rapaz que está com câncer lá da presidente da Unimed, um médico ele. Viu o testemunho que ele deu? Você, às vezes, aí quando você, depois, você vai, poxa, eu queria aquela luta, eu estava reclamando. Vai chegar um dia que a gente vai falar, eu queria aquela luta. Quando eu tinha aquela luta, olha só, tu vai achar que aquela luta que você rememorou, que era melhor do que a que está de hoje. Às vezes a pessoa regra, tomar banho, não sei o que, agora quer tomar um banho, está cheio de negócio, com bolsa não sei de onde, fazendo quimioterapia, vê a irmã em casa, faz quimioterapia, agora acabou. Mas fica muito debilitada, a pessoa queria ter de novo, queria saúde de novo. Mas tinha gente que estava querendo até morrer. E eu vejo isso às vezes, né? A pessoa diz, quero morrer, então, aí quando eu corro um pouquinho com o carro, vai devagar, você não quer morrer? Eu estou salvo. Só entra no meu carro se estiver salvo, porque daqui mesmo é até um perigo andar no meu carro. Porque eu tenho convicção da minha salvação. Se Deus levar, pode ser que ele leve um arrebatamento, ou pode ser que um mau surto, uma coisa, eu sei que eu estou salvo. Quer morrer, mas na hora que faz uma curva assim, não quer mais. Assim somos nós com as nossas lutas. Aquilo que a pessoa fala, aí se você for analisar, tem várias lutas, né? A pessoa fala assim, poxa, eu queria tanto ter um carro, tem outro que queria ter a sua bicicleta, tem outro que queria pelo menos andar, estar na cadeira de roda, tem outro que queria ter uma cadeira de roda, está numa cama entrevada, nem cadeira de roda não consegue andar. Então, se a gente analisar essas coisas, irmão, você vai ver que às vezes nós murmuramos à toa.
à toa. Lembra do povo de Israel? Porque você vê aqueles sinais todos. Aí era para a gente chegar e ficar lá assim, aquele povo de Israel ficar assim, ó, agora quero ver, ó, acabou a água, estamos no deserto, eu vou prestar atenção que vai sair água de algum lugar aí. Porque o Deus que está nos guiando, olha lá a nuvem, aí tu olha para frente, aquela nuvem, em pé, assim, aquela coluna, era uma coluna de nuvem, irmão. Eu vi uma nuvem esses dias no YouTube também, no TikTok, no seu YouTube, bonita, assim, um branco, bem brilhando assim. Aí eu lembro logo da palavra, que é de dia, aquela nuvem, aquela coluna de nuvem, na frente do sol, assim. Vê se era uma baita de uma coluna, porque fazia uma sombra, né? Abria assim aquela sombra. E você tinha que seguir aquela nuvem. Você seguindo aquela nuvem, você ter coragem de abrir a boca para reclamar que acabou a comida, em vez de esperar o milagre, em vez de prestar atenção no milagre, ficar atento. É como Jesus falou: vigiai, porque não sabem o dia nem a hora. E o que é isso? É se manter santo, porque estamos servindo um Deus que prometeu vir nos buscar. E a qualquer momento isso pode acontecer. O mesmo lá no deserto, é tudo aplicação para nós. Está servindo um Deus que fez uma ruaça no Egito, matou os primogênitos até do faraó, até o herdeiro do faraó ele matou por causa do povo dele. Tu não acha que alguma coisa vai acontecer? Espera aí, irmão, vamos ver o que vai fazer. Vai vir vaca voando aí, vamos prestar atenção, que veio codornizes, né? Codornas. Depois veio maná, mas se ele quisesse ele fazia vir vaca, boi. Voando, churrasco já vinha até, se ele quisesse já vinha até o churrasco voando. Presta atenção aí que pode ser que venha um negócio já no ponto aí. Que cheirinha, você viu? Um irmão sentiu. Essa semana me enganaram, falaram assim, ó, a churrascaria vai estar liberada, eu sou glória. Deus moveu o coração do irmão, né? Falar no falso. Profetizar que o outro vai fazer é fácil, né? Poxa, moveu orando para Deus, moveu o coração. O irmão falou: está certo já. Não foi? Ele falou: está certo já. Churrascaria liberada. Aí não estava liberado nada. Então, o que acontece? Ora, se morremos com Cristo, com Ele também veremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu, para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha só, então é tudo no sentido figurado, né? Nós vivíamos, mas na verdade estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado. Olha só, se você está na prática, se nós estivermos na prática do pecado como estávamos antes, nós estávamos vivos para o pecado, nós vivíamos para pecar, e para Deus estávamos o quê? Mortos. Foi o que Deus falou para Adão e Eva: se comer, vai morrer. Estava morto para Deus. E morto para Deus, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Sabe quando você não fala assim às vezes? A pessoa te desgasta muito, você enjoa de ajudar, não vou ajudar mais, por mim morreu. Vai ver até a família, lá na casa de reabilitação, às vezes eu falo lá, tem aquele menino lá, que pai, mãe, mulher que já falou para eles que tem eles como morto, não quer mais saber deles. Mas quando Deus restaura a vida deles, aí os pais começam a querer de volta, né? A esposa começa a visitar, o filho. E ele, pastor, fiquei alegre, meu pai falou que vai vir essa semana me ver, e o pai não queria nem ver, nem pintar, né? Então, aí morre. Agora, se você morrer para o mundo, aí tu nasce para Deus. Não tem como fazer as duas coisas. Esse debate todo que estão fazendo aí na internet não tem o menor sentido. Essas explicações
Esses teólogos aí, cheios de achando, acha isso, acha aquilo, como é que você, se você tem que morrer para um e viver para outro, como é que você vai viver na prática do pecado e dizer que é nascido de novo? Como você vai viver na prática do pecado e dizer que Deus está em você porque Deus é amor? Deus é amor, Deus ama, Deus nos amou primeiro, Deus te amou antes de você aceitar Jesus. Você só aceitou porque Ele te amou. Por isso não é obra. Por isso a salvação não é pelas obras. Você não tem. Não, primeiro eu vou parar de fumar. Eu até fiz isso. Queria parar de fumar para aceitar, né, para ter um compromisso com Jesus, que eu vinha ler na Bíblia, eu fumava na época, e até que o dia que eu aceitei Jesus, esqueci que eu fumava, quando eu fui ver, eu tinha tirado, Deus me tirou o vício. Eu tinha que falar para Deus, Senhor, se o Senhor não quiser a tua obra, tem que me tirar o vício, porque eu não consigo parar. E eu ficava tentando parar. Então você não consegue, a salvação não é pela sua obra. Você entrega a sua vida a Cristo, e aí sim, toma a decisão de parar. Mas sabendo que você vai ser salvo, porque Cristo veio para ser o caminho. Se Cristo não vem, se a graça não vem, se a graça de Deus não é manifestada, o que adianta você parar? Vai ir para onde? Vai continuar perdido. Não tinha salvação. Então a graça, irmão, é Cristo, é a salvação. Amém? É a salvação. E não é pelas obras. Agora, o salvo não pratica as velhas obras. O salvo morre para o mundo e nasce para Deus. O que é morrer para o mundo? Exatamente na hora que a palavra entra no teu coração e você recebe a Cristo como Senhor e Salvador. Se você verdadeiramente aconteceu isso no seu coração, você está ali naquele momento morrendo para o mundo. Você não vai ter mais coragem, assim, disposição de andar na prática do pecado. Amém. E ele disse, então, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado, vou dar uma resumida aqui, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, quer dizer, o pecado não reinar sobre a nossa vida, para nós não obedecermos ao pecado. Entendeu o que Paulo está querendo dizer? Parece confuso, mas não é. Ele vai assim, o pecado, não deixa o pecado reinar na sua vida, senão você vai ter que obedecer ao pecado. Ou seja, tem uma coisa a fazer, não, eu sou obrigado a fazer. Já viu? Não tem situação assim, não, eu sou obrigado a fazer. Por quê? O pecado está reinando, ele está dominando. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Vivos, apresentai-vos a Deus vivos. Da onde? Você sai do mundo? Não, dentre os mortos. Vai olhar para o lado, tem morto. Vai olhar para o outro, tem morto. Mas você não é mais morto. Amém? Você não é mais morto. É aquela palavra que o salmista diz, 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Aí você fica pensando assim, não, Deus vai ter uma batalha, vai morrer 10 de um lado. Não, isso aqui é no espiritual. Isso já acontece no momento que você recebe a Cristo. Você vai olhar para um lado, tem 10.000 de um lado, tem 10.000 do outro. Para onde se olhar vai ter morto, mas você é vivo. Você ressuscitou, morreu para o mundo e nasceu para Deus. Amém? Dentre os mortos, você não é tirado. O próprio Jesus falou isso, eu não peço a ti da intenção que tire eles do mundo, porque nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas Jesus pede, a intercessão dele é para quê? Para que Deus nos guarde. Por quê? Porque continuamos dentre os mortos, ou seja, no mundo que jaz no maligno, né? E ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí esse aqui que você fala assim, não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, o que acontece? A lei escrita, ela é burlada. A pessoa só cumpre se tiver alguém vendo. Se não tiver ninguém vendo, não roubará. Não tem ninguém vendo, largou 1000 ali, está precisando, pega.
Não tem ninguém vendo, se interessou pelo sexo oposto, seja homem, seja mulher, ah, que lindo, não sei o quê, Se tem uma atração da carne, não sei qual é o espinho da carne, eu falo assim, eu tinha um espinho na carne. Então, não sabemos qual é o nosso espinho da carne. Eu falei essa semana que o Billy Graham falou que o perigo dele era mulher. Ele não ficava de conversinha com mulher, entendeu? Porque ele era homem, era dotado para ser homem. E homem gosta de mulher. Né? Então, mas tem que gostar só da dele. Mas Deus não faz isso com o homem. Não, você só vai conseguir namorar a sua esposa. Não. Se deixar, Salomão tinha viu, Davi? Foi lá, matou o camarada, pegar a mulher do rapaz. Então, você que tem que dominar. O pecado está à porta e ele será contra nós. Nós temos que dominar isso. Amém? E Davi, quando ele não dominou, pecou. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aconteceu isso, ele ligava assim, opa, eu quero ficar fora dessa situação. Então ele vai assim, servos, não sabeis vós a quem vos apresentar, não sabeis vós, versículo 16, irmãos, não sabeis vós que a quem vos apresentar por servo para lhe obedecer, quer dizer, você se apresenta para pecar, olha só, você se apresenta para obedecer ao pecado, sois servos daquele a quem obedeceis. Você se apresenta para pecar, não, deixa comigo, vou pecar, vou fazer isso, vou fazer. Aí você vira servo, você é um servo do pecado. Aí vai ser, ou do pecado para a morte, ou do pecado para a morte, ou da obediência. Se você se apresentar como servo da obediência, é para a justiça. Eu sempre falo para você, quando você lê justiça, traduz por salvação. Amém? Ou apresentei-nos para a salvação. Amém? É assim que funciona. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Ou seja, graças a Deus que você estava lá no pecado, mas você recebeu a doutrina, ou seja, o arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Você recebeu. Que foste entregue. E libertados do pecado, foste feitos, o quê? Servo da salvação. A salvação é serviço. Salvação é serviço, ser servo. Quem que é servo? É quem serve. Servo de quê? Da justiça, da salvação. Então nós somos servos da salvação. Isso quer dizer o quê? Nós vamos trabalhar em prol da nossa salvação. Cristo é o caminho, mas nós vamos ter que pegar, arrumar nossa cara e pegar o caminho. Abandonando, largando os excessos, largando aquelas coisas que nos atrapalham, né? E seguindo o caminho que é Cristo. Ou seja, servindo, vou servir. Deus fala assim, viver assim, o pecado manda você carregar fardo do pecado, e Deus manda você levar o fardo da santidade. O fardo da santidade é um fardo, irmão. Uma menina numa escola hoje, uma cristã, uma serva de Deus, ela passa um aperto lá por causa de negócio de virgindade. Um servo de Deus, um menino, é chamado de tudo lá, de bobo, de otário, porque ele não quer fazer sexo com a menina, porque é um servo de Deus. Então é um fardo que você tem que levar. Amém? E eu falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Por que Paulo está falando isso? Ele fala, eu falo como homem, quer dizer, ele tem as mesmas limitações que nós. É como eu falo para a igreja, tem a mesma limitação. Pastor, não, pastor é igualzinho todo mundo. Essa palavra é para você, para mim, é para nós todos. Ele vai dizer, pois que assim como apresentardes os vossos membros, para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresenteis a vós e vossos membros para servir a justiça para santificação. Olha só, você vai se envolver. Você se arrumava para ir para uma macumba, agora você se arruma para vir para a igreja. Você fazia não sei o que para dar golpe, agora você faz para agradar a Deus.
Você trabalhava para ficar rico, agora você trabalha pela graça de Deus, para agradar a Deus. Você fazia de qualquer jeito, agora você não faz mais de qualquer jeito. Você dava a volta no patrão, chegava atrasado, agora você chega no horário. Saía antes da hora, roubava, ficava morcegando, agora você não faz mais isso. Por que não faz mais isso? Para agradar a Deus, ou seja, para a salvação e a santificação. Sem a qual não tem salvação. Ou seja, não dá para você falar que aceitou Jesus, que nasceu de novo e continuar na prática do pecado, como eles estão tentando defender na internet. Não, que Deus é amor, e aí a pessoa vai ser salva daquele jeito que ela está. Não, Deus ama ela do jeito que ela está, ama ela, mas ela não ama a prática dela. A prática dela afasta ela de Deus. Deus é santo, você tem que ser santo. Se Deus é santo, você tem que ser santo. E para você andar com Deus, para Deus andar em você, o que você tem que fazer? Abandonar o pecado. Porque quando eras servo do pecado, estavas livre da justiça só. Você era servo do pecado. Então da justiça você não era servo, você não era salvo, estava livre, podia viver. O ímpio pode viver de qualquer jeito. Asaf falou, sei lá, estão vivendo, tudo bem. Não pode, ele pode. Ele tem nada a ver com a salvação. Estão livres da salvação. Vai viver a vida dele. Agora, se quer viver a salvação, aí você passa a ser servo da justiça. Você não pratica o pecado e agora pratica as coisas que agradam a Deus. Amém? Então ele fala assim, e que o fruto que tinhas então das coisas que agora vos enganam, agora vós envergonhais, porque o fim delas é a morte. Pois chegou na morte, acabou tudo aquilo. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Você tem a santificação agora para alcançar a vida eterna. O resultado final é a vida eterna. O resultado final dessa morte para o mundo, de parar de servir o pecado e passar a servir a Deus, o resultado final é a vida eterna. E é o que a gente está querendo, né? Depois que eu descobri que o espírito meu não vai ficar nesse corpo, inclusive ele já está perdendo a validade, aí eu vou fazer o que com o espírito? Eu quero ir para Deus. Eu descobri que Jesus é o caminho. Eu não quero ir para o inferno. Amém? Eu não quero ir para o inferno. Porque se não houvesse inferno nem nada e que a gente morresse, ficava aqui toda a vida, né? Mas a gente não vai ficar, nós estamos aqui de passagem. O corpo tem um prazo de validade. Vai acabar a beleza, vai acabar a força, vai acabar tudo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você ficar na prática do pecado, mais uma vez no debate, não tem salvação. É a morte, que essa morte aqui é morte espiritual, morte eterna. O salário do pecado é a morte espiritual. Não foi isso que ganharam no paraíso? Você afastou de Deus. E afastado de Deus, você vai para o inferno. Você está afastado de Deus, como é que você vai para o céu? Deus vai para o céu, está indo para outro lugar. Amém? E o dom gratuito de Deus, assim, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gratuito por quê? Porque você não trabalhou primeiro para ser salvo. Você só creu em Jesus e foi salvo, é a graça. Aí agora você trabalha para se santificar, como ele disse aqui. E aí no final, a vida eterna. Amém? O texto ficou claro? Amém. Então que Deus nos abençoe, nos ajude a continuar estudando a palavra de Deus, né, que é nos ajudando, porque o propósito da igreja é esse, que nós venhamos cada vez mais ficar esclarecido, alimentado, a luz, né, da palavra de Deus venha abrir, né, no nosso entendimento, nos nossos corações, para nós não vivermos em trevas. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar em pé.